Olá, boa noite. Agradeço novamente a oportunidade de estar falando com vocês. Para mim é uma grande honra poder dividir minhas experiências. Hoje nós estamos aqui falando mais uma vez sobre os símbolos dos portais de Atlantis. Nós estamos no número 12, né? Vou falar também com você. Fica aqui em segmento com o número 10, né? A primeira fileira. Estamos quase chegando no finalzinho, né? Nossos símbolos dos portais de Atlantis, braço direito. Então, hoje o que diz o símbolo número 12 é: para cada situação da vida, use estratégias diferentes. Nunca as repita. Então, hoje vem falando sobre estratégias e repetição. Bem, quando eu vou falar sobre esse tema, eu costumo dar um exemplo fantástico sobre isso. Conta-se uma história que diz que a onça chegou pro gato e disse assim: gato, me ensine todos os saltos que você sabe. Aí o gato ensinou, né? Saltos, todos os pulos, a onça. Mas a onça, traiçoeira como era, no momento em que o gato estava meio distraído, ela saltou em cima para devorá-lo. O gato de repente deu um salto mortal e caiu bem longe. Aí a onça ficou de boca aberta e disse assim: mas você não me ensinou esse. Aí ele disse: se te ensino, estava morto. Bem, vocês conseguem entender mais ou menos como a surpresa, né? Na verdade, quando fala de estratégia de repetição, na verdade a palavra-chave é surpresa, né? Então, não existe nada mais fantástico quando alguém diz algo sobre você e você mostra o contrário, né? Quando você quebra as forças da pessoa. A pessoa achou que sabe tudo sobre você, né? Ela lhe definiu e de repente você mostra para ela que ela não sabe nada, né? Que ela apenas viu um pedacinho da sua sombra, né? E a sombra ainda tem uma extensão para chegar em quem realmente somos. Então você quebra totalmente as forças dessa pessoa, do seu adversário, né? Então, surpresa é sempre a palavra-chave em termos de estratégia, em termos de sempre usar isso em todos os recursos da sua vida, né? Não é só na guerra, não é só numa conquista, não, é em todos os recursos da sua vida, né? Então, nós vamos aprender sobre isso. Então, a surpresa com certeza é o melhor ataque. Não existe ataque melhor do que a surpresa. Quando alguém chega pra você e de repente você surpreendeu ela achou que sabia algo sobre você, ela achou que saberia como seria o seu próximo ataque e você realmente mostrou que ela não conseguiu prever nada sobre você. Então a pessoa pensa que já tirou todas as suas forças, de repente você se mostra mais forte do que nunca, né? Você se mostrou invencível, né? Quando uma pessoa achou que já tirou tudo de você e você se ergue, nossa, você se mostrou invencível. Você se tornou o impossível para ela, né? Você mostrou para ela o mundo que ela jamais sonharia, a realidade que ela jamais teria possibilidade de ter concebido. Então, quando você ingressa na espiritualidade, você descobre um mundo de possibilidades. Esse é um dos grandes achados da espiritualidade. Inclusive, vocês saiam desse mundo material, dessa visão material, e ingressem no mundo espiritual, né? Vocês ingressam. Às vezes eu trago exemplo da Bíblia, mas eu digo pra vocês. Eu trago exemplo da Bíblia porque é mais fácil para vocês, ficar mais fácil para vocês compreenderem.
Mas não é exatamente aquilo que eu tô falando. Tem um outro sentido espiritual. Claro, se a sua mente não abrir, você não vai entender. Né? E eu não estou aqui para dissipar a Bíblia. Eu até já tenho muitos escritos sobre todos os livros da Bíblia. Né? Eu tenho 17 livros escritos só sobre temas da Bíblia. Mas isso não convém ao caso agora. Eu não vou falar sobre isso. Então, tem toda a Bíblia. Toda a Bíblia ela tem duas dimensões. Uma dimensão física e uma dimensão espiritual. Às vezes eu estou dando um exemplo para vocês, para ficar mais fácil vocês entenderem. Mas tem uma outra visão. Tem um outro sentido. Um sentido espiritual, claro. O caminho mesmo. Mas uma extensão. Em uma profundidade. Em uma largura. Né? Em um comprimento. Então, tem muita coisa. Né? Nada que eu faço é exatamente aquilo. Não é só exatamente aquilo. Então a espiritualidade tem essa. Um mundo de possibilidades infinitas. E quando você se torna um com a espiritualidade, você se torna também um canal de possibilidades infinitas. Você está entendendo agora o que quer dizer? Por que você nunca vai repetir a mesma estratégia? Aqui está dizendo, esse símbolo está dizendo que nunca as repita. Mas quando você se torna um com a espiritualidade, ainda que você queira, você não consegue repetir. Porque você é um canal de possibilidades infinitas. E você trabalha com a sua mente. Se a sua mente é infinita, ela não pode trabalhar de maneira tacanha, de maneira metódica, de maneira simplória, de maneira material. Ela só trabalha na dimensão espiritual, porque ela ganhou expansão, altura, profundidade, largura, comprimento. Vocês estão entendendo o que quero dizer? Então, quando eu falo, às vezes eu trago até uma música até espiritual. Eu posso até cantar uma música espiritual. Mas existe um sentido para mim espiritual naquilo. Não é exatamente aquilo que a letra está dizendo. Há um outro sentido espiritual. É parecido com aquilo que eu estou dizendo. Mas é diferente. Então você se torna uma pessoa, quando você ingressa na espiritualidade, você se torna um canal de possibilidades infinitas. Você se torna uma pessoa o quê? Criativa, enérgica, cheia de ideias e de ideais. As suas mãos e a sua mente quer trabalhar o tempo inteiro. Você dorme, mas a sua mente continua trabalhando, pensando nas coisas que pode criar, nas coisas que precisa fazer. Não, aqui no mundo físico, no mundo espiritual. Mas lá em cima e depois trazer pra cá. Então, quando você se torna uma pessoa espiritual, você se torna um canal de possibilidades infinitas, quando a porta se fecha, o que acontece? Você abre outra. Se houver um abismo, você consegue criar uma ponte.
Se tudo estiver escuro, você traz a luz. Se houver um problema, você consegue resolver logo. Já. Você vê uma ameaça, você consegue se defender. Porque você se tornou um canal de possibilidades infinitas. E você não repete as mesmas estratégias. Por quê? Porque a sua mente se ampliou. Então, para cada coisa que acontecer, ela vai trazer um espírito novo. Ela vai trazer uma outra energia. Quer dizer, se foi se houve um levante, se houve uma ameaça, se houve um problema, um caos, é uma energia negativa, não é verdade? Então, essa energia negativa tem o quê? Tem a sua parte inversa, que é o quê? A energia positiva. Então, é dessa energia positiva que surge o quê? A estratégia. Que surge o quê? A possibilidade. Vocês estão entendendo agora o que eu quero dizer? Então, por isso que a gente nunca consegue, quando a gente ingressa na espiritualidade, a gente nunca consegue repetir as mesmas coisas. Porque quando uma coisa se levanta contra nós, a gente vai usar essa coisa que se levantou, só que a gente vai pegar o outro lado da energia. Porque toda energia tem o quê? Tem duas fases. Tudo na vida é dois. Então, se o mal se levanta, se vem um problema, tecnicamente ele tem uma energia atrelada a ele, que é energia boa. E do lado dele tem a solução. Só que ela está invisível. A gente não vê, a gente só vê o problema com os olhos materiais. Mas com os olhos espirituais, a gente vê naquela energia uma possibilidade. A gente encontra. É aí que eu digo que a gente tem que ter o poder da materialização, da desmaterialização. A gente tem que ter o equilíbrio das duas energias. A gente só consegue fazer isso se a gente tem o equilíbrio das duas energias. A gente consegue tirar do ruim do bom, porque tá ali junto. Só que não estava sendo usado. E a gente vai olhar isso. Está à nossa disposição. Por isso que quem é espiritual nunca para de crescer. Quem é espiritual nunca para de aprender. Quem é espiritual nunca é derrotado. Vocês estão entendendo agora a magia disso tudo? Enquanto o mundo vive aí uma rotina só, né? A gente vê aí as pessoas, elas são tão tem uma mente tão tacanha, uma mente tão pequena, que elas só vivem naquele mundinho delas. Das duas, uma. Ou elas vivem naquele mundinho delas, que elas não conseguem sair daqui, viver tem aquela rotina, né? Meio que questão. Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome. Opressiva. Ah, esqueci o nome. Gente, que a pessoa que é gaga tem esses problemas, então vocês me perdoem. Mas eu quero dizer que aquela pessoa que vive assim, meio que algemada, encarcerada, né? Presa. Ela não consegue sair daquilo. E o outro lado, o número 2 de outros tipos de pessoa aqui, acontece, é aquelas pessoas que vivem copiando os outros. Elas não conseguem se prender a uma rotina
E ao mesmo tempo elas não conseguem ser elas. Porque a pessoa só consegue se prender uma rotina quando elas sabem quem elas são. Então elas estão presas dentro delas. E elas fazem aqui fora a extensão delas. Então elas só conseguem ver o mundo delas. Então elas só por isso que elas têm aquela rotina, que elas não conseguem sair daquilo. Porque elas só conseguem ver, enxergar o mundo delas. Então tudo aqui é a extensão da sua ótica. Já aquelas pessoas que não conseguem se enxergar, elas só conseguem olhar para as pessoas aqui fora, elas só conseguem ver a vida das pessoas. Então quando ela vê alguém que é maior que ela, alguém que ela acha que de repente ela quer ser aquela pessoa, ela queria ter aquelas qualidades, ela queria ser como aquela pessoa, aí ela vai ver a vida daquela pessoa, sabe? Ela vai fazer de tudo para se passar a ser aquela pessoa. Ela não consegue ser ela, porque ela não se vê, ela não se gosta. Então ela tem sempre um espelho aqui fora, ela tá sempre olhando para aqui fora, ela tá sempre tentando ser Maria, tentando ser Maria. Se ela puder derrubar Maria, ela derruba. Se ela pudesse passar por Maria, ela se passa. Porque ela quer a vida de Maria. Ela quer a identidade de Maria. Ela quer ser o que Maria é. Então tem esse tipo de pessoa. Esses dois tipos de pessoas na vida. E que elas nunca crescem. O mundo material é composto de dois tipos de pessoas. Esses dois. Essas duas classes. Já o mundo espiritual é composto de uma única pessoa. Um canal de possibilidades infinitas. É aquele tipo de pessoa que sempre está crescendo. Que sempre surpreende. Quando você achou que foi derrotado, você levanta de novo. Quando você achou que ele já demonstrou tudo, nossa, ele traz um monte de coisas, uma mala de coisas que você nem imaginava que existia no mundo. Porque não existe no mundo. É da espiritualidade. Então, as pessoas que são espirituais, ainda que elas queiram se tornar, permanecer nas mesmas estratégias, elas não conseguem. Porque a sua mente se amplia todo instante. A cada coisa que acontece, a sua mente se amplia. E principalmente quando acontece uma coisa ruim. Por quê? Porque quando vem uma coisa ruim, quando uma pessoa espiritual, ele vê as duas energias. Então a energia ruim ele combate, e a energia boa ele pega como se fosse um troféu. Por isso que ele não pode esquecer. É como se fosse um inimigo. Aí o inimigo vem cheio de arma. Aí ele vai lá, derruba o inimigo. E as armas, ele toma pra ele. Vocês estão entendendo agora? Ele quer? Se torna o quê? Pessoal. Então, como o ser espiritual sempre está em crescimento constante, as pessoas que não conseguem crescer tentam copiar. Ou tentam entender, mas não conseguem. Aqueles que vivem rotina, tentam entender, não conseguem, geralmente desistem. Você anota a mim, porque o mundinho dele é fechado. Estou dizendo a vocês, eles só vivem só olhando pra si. Eles têm tudo que eles
fazem aqui fora é uma extensão do que eles estão vendo aqui dentro. Vocês são rotineiros, vocês têm rotina pronta, vocês não conseguem sair disso. Aí então eles até vê uma pessoa que é espiritual, eles até admira. E a admiração deles muitas vezes é sincera, geralmente é sincera. Mas por eles têm uma visão tacanha e a mente deles ser mais tacanha ainda, geralmente eles desistem de compreender. Já o outro que olhando aqui fora tenta copiar, só que não é bem sujeito. Porque as coisas espirituais só tem vida própria quando é tirado de dentro de você. Se foi uma coisa que você pegou de alguém, não vai funcionar. Não vai. Tem que nascer de dentro de você. A espiritualidade, eu digo assim, quando a gente está no espiritual, a gente está numa grande árvore. E tudo que a gente manifesta aqui fora, todo o nosso conhecimento que a gente dá, são os nossos frutos. Então se você pega os meus frutos, mas você não é uma árvore espiritual. Você pode dizer que os frutos são seus? Não pode. Se você não é uma árvore. Então, não adianta fazer esse tipo de coisa. Porque não funciona. Não tem validade. Quando nos tornamos espirituais, nos tornamos um canal de possibilidades infinitas. A melhor coisa de você crescer, de você alcançar todos os resultados que você quer na sua vida, é se tornando, é ingressando na espiritualidade, se tornando um com a espiritualidade, vendo todas as coisas de maneira espiritual. Você vai, quando a gente está numa pessoa espiritual, a gente sempre tem dois panoramas da vida. A gente enxerga as coisas de duas formas. A gente pode estar das duas formas. A gente pode alcançar as pessoas das duas formas. A gente pode usar uma coisa espiritual para trazer, despertar uma realidade material. A gente pode pegar uma coisa material para despertar uma realidade espiritual. A gente pode fazer essa inversão. Por quê? Porque a gente tem o equilíbrio das duas energias. Eu digo sempre a vocês, isso aqui, esses símbolos que eu tenho aqui nos meus braços, são códigos energéticos. São códigos de energia. Eles têm uma essência. Eles têm todo um despertar. Eles me despertam, me dão os meios para eu distribuir para vocês, alcançar vocês. E vocês têm que pegar isso e implantar dentro de vocês. E esperar que nasça. E se desenvolvam aqui primeiro. Quando se desenvolver aqui, vocês têm o quê? Habilitar nas vossas vidas. Quando vocês habilitarem nas vossas vidas, aí vocês vão se tornar aquilo que eu estou fazendo para vocês. Não pode ser, não funciona. Não funciona. Então,
Ainda que a gente queira, quando a gente se torna espiritual, quando a gente ingressa na espiritualidade, ainda que a gente queira continuar no mesmo processo de estratégia, de guerra, a gente não consegue. Porque para cada dia, para cada investida do mal, a gente vai usar a outra força que está atrelada ao mal para combater o mal. Por isso que a gente muda a estratégia. Por isso que a gente muda os nossos meios. Então, quando a gente alcança esse equilíbrio, a gente consegue muitas coisas. A gente consegue fazer coisas que as mentes humanas jamais viverão. Que os mortais chamarão isso de ficção científica, de utopia. Mas a gente, quando se torna espiritual, a gente se torna um canal de possibilidades infinitas. Quando a gente olha para o Egito Antigo, a gente vê Horus com uma balança. Você sabe o que significa realmente aquela balança? Aquela balança tem vários sentidos. Representa o homem, o coração e o cérebro. Quando a gente se torna espiritual, a gente consegue acessar coração, cérebro, lembrança, medo. A gente consegue lá no fundo. Porque tudo é energia. Eu digo que vocês entendam. Vocês têm que entender a extensão do que significa energia. Quando vocês entendem o que é tempo, que Tesla falou, tudo é energia, vocês querem conhecer o universo, então entendam o que é frequência, vibração. Sem isso, sem entender o que é energia, sem entender que no universo tudo tem vibração, não sutis, das fracas, né? A gente não entende. Eu estou preparando uma série justamente para falar sobre isso, energia e vibração, para que vocês fique mais fácil de vocês entenderem, mas eu não sei quando é que eu vou expor essa série, porque eu tenho uma outra série para falar que eu já tinha feito antes, que eu já tinha começado, e eu quero começar, eu não sei quanto tempo vai demorar pra fazer. Então, como já tá terminando, né, assim, de porta de assuntos, eu já dou uma adiantada nos próximos assuntos, né? Então, tem muito trabalho aqui da gente, graças a Deus, né? Minha mente está sempre mais ainda, né? Como eu digo sempre, a educação de espiritualidade, a gente não para de crescer, a gente não para, nossa mente vai ficando enorme. A gente só trabalha com menos de 10% do nosso cérebro, então a gente tem 93% do cérebro totalmente lá, inato, né? Totalmente lá, sem uso, né? Quando a gente é humano. Quando a gente está no centro dimensional, a gente vai estimulando esse cérebro, sabe? A gente vai tudo que vai acontecendo, a gente vai lá tentando percorrer para a gente tentar ativar e descobrir muitas coisas. Então a gente começa a ver muitas coisas aí fora, começa a entender muitas coisas, e quando a gente começa a entender muitas coisas, nosso cérebro vai se explodir. Pum, um monte, sabe? Um monte de vulcão. Então isso acontece muito. Então quando a gente também. Então quando o nosso cérebro explode, e
a gente cresce aqui dentro, isso aqui também se torna bem carregado, né? Isso aqui fica soltando faísca, né? Então a gente não para de trabalhar, a gente não para de crescer. E o bom da espiritualidade é isso, que existe um mundo infinito de possibilidades para se crescer. E vocês, porque se a gente não para de crescer, então vocês também vão ter sede de aprender. E isso é maravilhoso, porque a gente tem muita coisa para compartilhar. Então eu vou ficar só por hoje, só por aqui. Hoje sempre não tem muito a dizer. Na verdade, tem muitas coisas a serem ditas, a serem ensinadas. Mas se eu fizer isso, vocês vão atrapalhar o desenvolvimento de vocês e vocês não vão aprender nada. Então eu vou deixar vocês só com esse pedacinho, para ficar fácil de vocês entenderem. E é isso. Ensinar vocês, fazer vocês entenderem que existem muitas possibilidades, que vocês precisam se despertar para isso, e que você cresce e você justamente usa uma estratégia diferente, porque você usa o inverso da força que vem contra você. Então, porque mas eu não sei, tudo é duplo. Se o mal vem, tecnicamente existe o bem naquela energia que está ali, só que está de maneira invisível, né? Ele não está sendo usado, porque o mal é mal, nem bem, mas ele vem contra você. Aí você vai o quê? Pegar essas duas energias, jogar uma contra a outra, e você destrói a má, e ainda fica isso aqui, fervendo. Então eu agradeço pela oportunidade de estar falando com vocês. É uma grande honra poder dividir minhas experiências, de estar aqui somente dividindo com vocês o pão da vida, os frutos da minha árvore. Eu já estou de azul, né? Em homenagem aos meus amigos arturianos que estiveram aqui me visitando essa semana umas 4 vezes. Então eu estou de brincos e de camisa azul. Então eu estou feliz porque essa semana eu fui bastante visitada pelos meus amigos aí em cima. Mas depois eu falo pra vocês, depois eu mostro pra vocês em palavras, em vídeos, muitas das coisas que eu tenho aprendido. Então, shalom, namastê, saudações Atlantes.